Bem, gente, hoje a gente vai estar falando um pouco da primeira lei da termodinâmica, né? Energia interna e entalpia. A gente vai ver alguns tópicos, né? Na verdade, ontem você viu algumas fórmulas prontas, hoje você vai ver a formação delas, a origem de tudo. O que a gente precisa saber hoje é a diferença entre energia, calor e trabalho. O que é vizinhança e o que é sistema. Né? O que vizinhança, né? E sistema. Tipo de sistema e tipo de fronteira de sistema. Como medir o trabalho reversível e irreversível. Isso é engraçado, né? Você medir trabalho, um trabalho irreversível. É tipo aquilo, né? O que é que tu fez? Depois que termina. Mais ou menos parecido com essa analogia. O que é energia interna e as suas propriedades. O que é entalpia e também as suas propriedades. Capacidades caloríficas, há um volume constante e a pressão constante e suas propriedades. Isso aqui falou, né? Do termodinâmica, né? Termodinâmica é uma área da física ou química, né, que vai estudar todas essas transformações de energia, especialmente o que está relacionado à transformação de calor em trabalho e vice-versa. Termo calor, dinâmica, movimento. Tinha uma transformação de calor em trabalho e vice-versa. Quando a gente estudava ciclo de Carnot, na época que eu estudei ciclo de Carnot, eu fiz física 2, aí a gente tinha uma coisa para memorizar o ciclo de Carnot. A gente fez uma poesia. Se o ciclo é horário, calor em trabalho. Se o ciclo mudou, trabalho em calor. Aí a gente memorizava a rotação do ciclo, fazia essas brincadeirinhas. Assim como o código de resistor, eu já brinquei, né, que os livros eram em espanhol e a gente acabava tendo que estudar nos livros em espanhol. Aí eu tinha um código de resistor, eu tinha El diablo es rubo e tiene dos cuernos. Ou seja, o diabo é vermelho e tem 2 chifres. Então, vermelho representava 2. Cheguei, professor! Chegou, Jordanito! Eita, Jordanito! Porra, bicho, eu tava ali atrás do diacho de um tal de uma senha, de um passe dos infernos, vou dizer logo assim, vou começar logo a xingar. Pode gravar aí. E essa, olha, vou xingar mais não. Rapaz, você tem que ser igual o rapaz que se converteu, aí no primeiro xingava demais. Aí o professor, não, rapaz, na hora que você xingar, você fala misericórdia. Aí ele chegou 2 dias depois, pastor, essa semana eu já xinguei muito misericórdia. Pois é. Você está nesse nível, mas vamos lá. A gente vai hora, estudar. seu colega... A gente vai estudar uma coisa que você gosta, que é trabalho. Né? O homem que não trabalha não é homem, é um bago de jaca. Eita, olha, o senhor falou aí, o homem que não trabalha já dizia, sabe, aquela outra parte, né? O homem que não trabalha. Não, aí é outra coisa. Na verdade, é justamente isso, né? A gente vai entender o que é a diferença entre energia e trabalho. Precisamos definir esses 2 conceitos. Está bem estabelecido dentro da nossa mente. O que é energia? É a capacidade de realizar trabalho. Você, tipo assim, ó, que nem meus meninos. Meus meninos ficam com energia acumulada. Aí eles vão me dar o trabalho. Entendeu tudo agora, né? Trabalho é o movimento contra a força que a ele se opõe. Ou seja, você vai contra algo que lhe opõe, sempre. Mas uma característica do trabalho é que o trabalho ele sempre vai proporcionar deslocamento, certo, gente? Sempre.
Aí você vê a diferença de energia aí, né? O menino come o sanduíche aí, né? O sanduba. Se ele não gastar essa energia que acumulou aí, né? A obesidade está bem ali. Não é isso que acontece? Nosso Já dia? tá meio gordinho na foto. Já tá ali o bracinho fininho, né? Mas a barriga, a boca também já cresceu. Então, essa é a relação aí, para vocês verem, pela essa analogia, a diferença entre um e outro. Desde complexa reações químicas, passando pelos mais evoluídos processos físico-químicos, bem como nossa própria experiência do dia a dia, do cotidiano, nos ajuda a validar o princípio da conservação da energia que diz: a energia não pode ser criada nem destruída, apenas convertida de uma forma em outra, ou transportada de um lugar para outro. Na verdade, ele está falando do princípio da conservação de energia. Ela não é perdida. Por exemplo, quando você pega um arco, você estica, você pegou uma energia mecânica. Você esticou ali e solta o arco. Quando solta, aquela energia elástica feita ali, ela solta e dali se transforma em energia cinética, porque vai adquirir velocidade. Só que o arco vai cair. Aí ele saiu da elástica, depois cinética, tudo isso gerado pela mecânica. Então, vai ter elástica, cinética, e depois vai cair, ele vai ter uma energia potencial gravitacional. Mas toda a energia concentrada no arco, ele vai, na queda, vai atingir ali o local e ele vai perfurar, vai adentrar, né? Então, ela foi transferida para aquele lugar. Certo? É isso que ele está tentando dizer nessa lei. No princípio da conservação da energia, o que é que acontece? Hoje em dia tem o atrito, né? Por exemplo, a montanha-russa. Para ela subir um loop maior, ela tem que ter saído de uma altura maior. Por quê? Porque tem as energias perdidas no trajeto. Tipo, o atrito das rodinhas ali com o atrito da rodinha com os trilhos, o atrito com o vento, tudo isso, essa energia, mas tem como se calcular essa força de atrito, porque tem um coeficiente de atrito do solo, tudo isso. Então, é dentro desse princípio de conservação. Então, se você quer saber quanto de energia foi feita, você tem que saber a consumida e a desperdiçada. Sistema e vizinhança, justamente para entender a ideia, né, do que é sistema e o que é vizinhança. Na termodinâmica, né, o que é que acontece? Sistema é definido como uma porção de parte do universo ali, do que nos interessa particularmente. Certo? Já a vizinhança é a porção do universo que envolve o sistema. Ou seja, eu tenho um sistema, o que tiver ao redor desse sistema é a vizinhança. E o que é que acontece? É a porção do universo que envolve o sistema e possui a seguinte propriedade: permanece a temperatura constante, independente de quanta energia vai fluir para dentro ou para fora da vizinhança. Ou seja, eu tenho um sistema e tenho a vizinhança, então a energia vai passar para dentro ou para fora. Uma coisa para você entender é, por exemplo, você bota um bolo no forno. Ali o sistema é ali dentro do forno, está aquecendo. Só que a vizinhança é ao redor, o ar que está ali. Quem estiver trabalhando ali perto do forno vai sentir o calor. Então, parte daquela energia térmica ali está passando para a vizinhança. Então, é justamente isso, né? Permanece a temperatura constante, independente de quanta energia flua para dentro ou para fora da vizinhança. Ele ali vai sempre compensando, né? Outra coisa, né?
possui volume e pressão constantes, independente de qualquer variação que ocorra com o volume do sistema. O volume pode ser, tipo assim, o volume do gás, a gente até falou, os gases ali dentro não modificam, mas eles podem, as moléculas ali podem expandir ou retrair, mas ela está dentro daquele mesmo volume de gás ali concentrado. Existem 3 tipos diferentes de sistema. O sistema aberto, você vê a primeira garrafa, né? O sistema aberto que troca energia e massa com a vizinhança. Ó, certo? Ele vai trocar aqui, ó. Você vê que ele vai pegar dentro da vizinhança ali o que tiver. Esse aberto aí lembra o quê? A Coca-Cola. Quando ela troca energia com a vizinhança, o que é que acontece? Vira um chá. Você deixar a Coca aberta, né? É mais ou menos isso. Ó, por exemplo, aqui ele vai trocar, né, energia e massa. Porque vai evaporar, certo? Vai criar vapor da água, tal, vai evaporar, então ela vai perdendo massa. Então ela troca isso com a vizinhança. O sistema fechado, ele troca energia, que é o segundo aqui, ó, mas não troca a massa com a vizinhança. Ele não perde massa, ele está fechado. Só que aqui, por exemplo, a garrafa aqui, lembra a garrafa? Hoje é sexta-feira, a gente não pode nem falar, né? Uma garrafa gelada, o que é que acontece nela? Chega, fica suadinha ali, né? Não posso estar falando essas coisas de sexta-feira, porque senão tem gente que vai querer me bater aí. Ou metade da turma vai sair da aula, vai beber. Ela fala, professor, você deu uma ideia aqui, peraí, daqui a pouco eu volto. Né? E aí, na verdade, eu ia botar aqui para da garrafa, eu ia mudar um pouquinho, mas na verdade a ideia aqui lembra o isopor, o isopor que bota a coisa que está suada dentro, não gosto nem de falar o nome. Né? Você bota ali e o que é que acontece? Ela demora de perder calor, não é? De adquirir calor. Ela vai se manter ali na temperatura. Então, não pode trocar nem energia, nem massa com a vizinhança. Ou seja, o frio da garrafa, quando você segura no isopor ali, tá? Você não sente o frio da garrafa. É ou não é? Sim. Não é isso, Danilson? Você que está por dentro aí. Então, todo mundo entendeu justamente a ideia do sistema aberto, fechado e isolado por esse exemplo aqui. Professor, fui meio lento nisso aí, mas pode prosseguir. Como? Eu estou meio lento nisso aí. Eu estou observando aqui, eu não entendi direito não, mas pode continuar. Tá ok. Mas acho que o resto entendeu, né? Você está meio distraído. Mais ou menos. Trabalho e calor. Vamos lá. A energia pode ser trocada entre o sistema e a vizinhança. Isso é o que a gente chama de trabalho e calor. É aquilo que eu falei lá do forno, aquela ideia, né? O calor é um processo de transferência de energia devido a uma diferença de temperatura entre o sistema e a vizinhança. O sistema está lá quente, a vizinhança está fria. Então, ele vai trocando à medida que o ambiente do vizinho ele vai aquecendo. Então, ele vai perdendo né? Ele vai ganhando calor ali. Porque, na verdade, não existe frio. Existe ausência de calor. Então, aquele ambiente ali está frio. Eu tenho uma caldeira. Eu ligo ela, aquece. Aí eu desligo ela, ela ainda vai ficar transmitindo calor ali para a vizinhança. O que acontece? A sala vai se tornar mais quente, só que a caldeira ali vai, né? Ela vai perdendo esfriar e vai se tornar que nem o ferro e ela vai voltar a ter. Então, vai ter essa troca. Então, ou seja, a energia é transferida como calor.
tá certo? Quando o sistema é aquecido pelas vizinhanças ou quando cede calor para a vizinhança. Aqui, né? Tanto que, não sei se vocês já viram, até tem uma certa engenharia do nosso colega Luiz e Rogério, abriram uma empresa, menino sabido, estão no 8º semestre, né? E já abriram a empresa, uma construtora, e eles estão usando um sistema com isopor, que aí já monta as paredes, e aí tem o acesso ao concreto. Então, isso protege, o isopor sempre ele é um isolante térmico, então não consegue passar. Para fazer, para construir? Isso, aí ele tem as paredes, vai encaixando os isopores ali, tem o encaixe da parede, ela já tem as ranhuras feitas do isopor para colar piso, para botar massa, botar piso, tudo isso tem. Pode passar também massa corrida. Ele vai ter uma... Tem que usar o aço também. Na verdade, ele vai ter que usar estrutura de ferro por dentro e concreto. Ele vai ter as lacunas para ser utilizada a estrutura de ferro, né, e concreto. Ele vai ser preenchido, então, para dar sustentação, ligado à fundação. Então, ele encaixa, mas é um sistema que, se tiver frio ou calor fora, não vai interferir no ambiente, por causa desse isolamento térmico. Então, você pode manter uma temperatura sempre agradável dentro do ambiente, que não vai ter troca ali. Então, se você ligar o ar-condicionado, você pode desligar ele. Então, o que é que acontece? Você vai economizar mais energia elétrica, porque aquela temperatura você deixou lá 16 graus. Ela vai demorar muito tempo para trocar, fazer uma troca com o sistema, com a vizinhança, por conta do isolamento, certo? Então, por exemplo, as paredes da fronteira do sistema pode ser classificada quanto à transmissão de calor. O calor pode bater e voltar, e diatérmico, ele pode atravessar, né? Adiabático, não há troca, né? E aqui o diatérmico, né? Que ele faz uma troca aqui. Então, o diatérmico permite a passagem de calor como um modo de transferência de energia. Então, ele transfere o calor para a vizinhança. A adiabática não permite a passagem de calor, mesmo quando há uma diferença de temperatura entre o sistema e a vizinhança. Vai depender o quê? Do isolamento. Você vê que aqui eu tenho um isolamento. Alguma coisa aqui faz com que eu bata e o meu calor fique. Na verdade, o que é que acontece? A garrafa térmica, vocês já viram que por dentro dela ela é espelhada? Quem já viu um tubo da garrafa térmica? Eu já vi. Ninguém aí faz café, não, pessoal. Eu não, faço café. Faz sim. Eu acabei de tomar um ali, dentro do... Isso aí. Mas quem faz é essa mulher. Não, eu que faço meu café. Eu gosto do meu café. Meu café é melhor do que o da minha mulher. Eu também Ela faço. que não ouça isso, mas é verdade. O meu só não sai melhor do que o de mamãe. Não, Zé Henrique? Ó, só faltou um fundo musical, né? O meme do caixão. Então, Zé, aí tem justamente isso, gente. Essa é a ideia para você entender isso aí que eu estou falando. Na troca. Então, por exemplo, na engenharia utiliza muito essa ideia de você manter o calor do ambiente ou resfriar o ambiente e esse ambiente não passar para lá. Agora, temos engenheiro que, misericórdia, mereciam vir estudar com a gente, porque teve um período que faziam os edifícios e botavam o ar-condicionado mais baixinho para gelar aquele ambiente ali, né? Então, para você ver que por que você estuda esse princípio de energia, de como funciona,
de calor, né? De ausência de calor. Porque o ar frio, né? Ele é pesado, ele desce. O ar quente sobe, tanto que os balões são enchidos com o quê? Com ar quente. Então, ele é ar quente, então ele vai subir. Então, por isso que levanta o balão. O ar frio cai. Então, onde eu vou botar o ar-condicionado? O mais próximo possível do forro. Porque esse calor vai... Ô, professor, Oi? posso fazer uma pergunta? Pode. O peito aqui é frio, porque eu disse que lá em cima e embaixo o capacete fedor, pô. Ele é gás quente. Ele sobe. Na verdade, o melhor lugar é com muita gente, né? Que aí o pessoal cheira e já acaba logo. Tem essas coisas também, né? Essas besteiras. Vamos lá, gente. Então, trabalho e calor. Voltando aqui, sobre a gente pode classificar o processo, né? Então, quanto ao sentido que o calor está atravessando as paredes do sistema, podemos classificar o processo como exotérmico, ocorre em um sistema que libera energia sobre a forma de calor. Exo, ó, para fora, né? Endo, né? Uma pessoa endo, ela é introspectiva, ela é ali dentro dela mesma, né? Então, endotérmico ocorre em um sistema que absorve energia sob a forma de calor. Então, exotérmico, eu libero. O endo, eu absorvo. Eu pego para mim, né? Aqui, ó. Aqui é o que eu estou falando sobre o trabalho. Vocês lembram lá na física, lá na mecânica que vocês estudaram? Isso aqui vocês não podem dizer que não estudou, porque no médio o que mais dá, o que fala é de força. Força você sempre estuda, ó, é força e velocidade média. Delta S, delta T e força. Massa vezes aceleração. Isso aí todo mundo vê. Ou seja, gente, o trabalho e calor. A rigor, trabalho em física é definido como produto da distância percorrida pela força aplicada, que promove o movimento. Vou dar uma pausa no slide aqui, que agora é hora de mostrar a cobra e o pau que matou a cobra. Rapaz, professor, eu vou falar uma coisa que não sei se foi só eu ontem que estava pensando isso, Oi. mas foi uma mistura de química e física, e estava em química, e daqui a pouco o Paulo foi para física, e aí voltou. Mas bagunçada. É o quê? A disciplina? Modelagem, né, do mundo físico-químico. É isso. O que é modelagem? Modelagem deu aquela bagunçada. Ah, eu sei. Na verdade, é porque não existe a separação. A separação tem lá no ensino médio, que se separa uma coisa de outra e cada um estuda uma coisa. Só que você tem que relacionar, essa é a ideia da UC, é relacionar, né, fazer uma correlação, né, do mundo físico-químico. E é isso que a gente está trazendo. A gente traz essa parte de física, né? Lá e de química. Lá a gente via separado. Quer ver aqui, ó? Culpa da termodinâmica, pô. Culpa da termodinâmica. É o que mistura as duas mesmo. Gente, ó, por exemplo, aí no slide diz que o trabalho, né? O trabalho, ele sempre é o produto da força pelo deslocamento, certo? Esse é o conceito de trabalho, né? É o produto da força pelo deslocamento. Toda a fórmula de trabalho
ela tem esse mesmo ponto de vista, mesmo. Vou explicar como. Por exemplo, quando lá na escola, você estudou Torricelli, né? Equação de Torricelli. Quem viu falar nela? Rapaz, meu ensino médio foi só MRU e MRUV. Era só o que tinha. Tá vendo? Equação Torricelli. Italiano, tutti sole esprimo. Torricelli. Tudo sole esprimo di brasiliano. Essa turma é incrível. Então, gente, ó, lá na equação de Torricelli, a gente decorava sempre vi vovó mais duas amigas dançando. Vi vovó. Vovó é VO vezes VO, então por isso que é VO ao quadrado. Mais duas amigas dançando. Ok, amiguinho? Ok? Então, aí, quando eu queria... aí tem outra informação também aqui, não tem? Quem é a aceleração? Ó, força é igual a massa vezes aceleração. Ou seja, implica o quê? Que minha aceleração é força sobre massa. Tudo isso aqui se utiliza, né? Aí, eu tinha a força é massa vezes aceleração. Digamos que eu tenho um corpo que está parado, a velocidade inicial dele é 0, ó. Um corpo em inércia, né? Que não rompeu a inércia. Então, isso aqui é 0, né? Então, o que é que eu vou ter? V ao quadrado é 2 vezes a aceleração, não é isso? Vezes o deslocamento. Tudo bem aqui, né? Então, não é isso aqui? Não é isso, gente? Sim. É 0. Então, ó, eu tenho V ao quadrado é igual a 2 vezes... Quem é a aceleração? Força sobre o M. Força, né? Sobre a massa. Vezes o deslocamento. Certo? Lembrando que trabalho, outra informação importante é que trabalho, todo trabalho realizado é minha energia. Então, se eu realizo todo o trabalho aqui, tudo que eu somo do trabalho, eu vou ter energia. Certo? Trabalho igual energia. Então, quem é esse carinha aqui? Quem é esse rapaz? É um trabalho. Ó. Vou chamar de um trabalho aqui. Eu vou chamar de energia. Então, eu tenho o quê aqui? V ao quadrado é igual a 2 vezes a energia sobre a massa. Fazendo cruz credo, eu tenho o quê? 2E é igual a massa vezes a velocidade ao quadrado. Então, a minha energia, nesse caso, vai ser massa vezes velocidade ao quadrado sobre 2. Alguém tem conhecimento quem é isso aqui? O Paulo deve ter falado ontem.
Como é que chama essa energia aqui, amiguinhos? Cinético. Energia cinética. Vocês viram que ela não foi formada do nada? Ela foi formada das ideias que a gente tem. E tudo isso começou com força vezes deslocamento lá do trabalho, certo? Professor, isso é umas ideias mesmo, porque, vou dizer, viu? Não, gente, isso aqui é bastante inteligente, ó, para você. Porque nem sempre você vai ter por exemplo, digamos, você vai tomar café e faz uma vitamina abacate. Você chega lá, já está a vitamina pronta e um pãozinho com manteiga. Você vai só ter o trabalho de comer. Mas se você for pensar, tinha outra forma de você ver isso aí. Antes, como foi formado tudo isso ali que você está? Você vai ver o leite, vai ver o abacate, teve todos os elementos para fazer algo que já trouxe pronto para você. Certo? Então, aí você vai ver o trabalho que a pessoa teve. Então, esses elementos, é isso que eu estou falando. Nada dos elementos aqui, ó, da mecânica, tudo aqui a gente utiliza. Se a gente for ver, ó, outra coisa, por exemplo, aqui, ó, deixa eu dividir o quadro aqui. Outra coisa que eu vou puxar aqui para vocês. De novo, nosso trabalho. Em alguns livros vai ser W, né? Trabalho é força vezes deslocamento. Mas digamos agora, gente, que o deslocamento, a gente viu lá o exemplo, né? O rapaz empurrando um bloquinho, exerce uma força aqui, né? Empurrando aqui, eu quero trazer esse corpo daqui, até esse ponto. Então, eu quero trazer de A até B. Então, você precisa aqui ter um deslocamento. Nesse sentido, você chama de deslocamento. Certo? Nisso aqui, você chama, você tem um deslocamento. Então, o trabalho é todo esse sistema aqui, ó, que eu realizou. Certo? Isso aqui vai realizar trabalho, se houver deslocamento. Digamos, se eu levantar e botar esse bloco, levanto ele e boto esse bloco no chão, eu não vou realizar o trabalho que eu quero aqui. Então, eu preciso calcular o trabalho que eu realizei se eu fizesse nesse sentido. Se eu fizesse, se eu fizesse subindo esse bloco. Ou seja, uma queda, um bloco em queda. Um bloco em queda, né? Eu tenho lá um bloco e ele está caindo, né? Ele está em queda, certo? Ele está vindo nesse sentido aqui, ó. Aqui eu tenho o meu solo, ele está em queda, certo? Quem tiver embaixo aqui, tira a cabeça, né? Então, você tem aqui a bolinha. Ela está caindo. Só que daqui para cá tem uma distância. Não tem? Ele vai realizar aqui, ó. Só jogar um saco de cimento e você aparar. Se for de 1 metro, tudo bem. Agora joga lá do terceiro andar para o cara segurar. Como é que a gente chama esse deslocamento aqui? Nesse sentido, gente. Como é que a gente chama esse cabra aqui? Hein? Hã? A gente chama esse cabra... Gente, como é esse deslocamento? Como é que a gente chama de deslocamento nesse sentido assim, gente? Não. Então, quanto você mede de altura? Hã? Quanto você mede de altura? Eu, 1,75. E como é que você disse que não sabe? Como é que se mede uma coisa assim, nesse sentido? O nome desse que se mede isso aqui é altura. Como o cara que descobriu era em inglês, né? Ele botou height.
de altura. Então, ele chamou de H, porque a altura em inglês começa com H, né? Que aqui em português seria a nossa altura. Ou seja... Agora eu vou dizer, para que a gente está estudando, como é que diz em inglês? Para não... Oh, presta atenção, vocês não podem. Eu já lhe disse, tem 2 tipos de engenheiro. Se você quer ser aquele engenheiro que vai assinar a planta, tudo bem. Mas, gente, aqui a gente ensina para que vocês não se tornem profissionais medíocres. A gente ensina para que vocês sejam... Eu estou perguntando, eu quero saber, tá entendendo? Porque tem coisa que no inglês a gente tem que perguntar mesmo. Tudo aqui para aprender, para perguntar. Isso. É por isso que eu fico perguntando mesmo, entendeu? Na verdade, por exemplo, esse engenheiro que botou o ar-condicionado ali, ó, na parte de baixo ali, para inovar o ambiente, ele não tinha ideia dessa parte. Se ele tivesse assistido uma aula dizendo que o ar quente, o ar frio, quem é mais pesado, quem é mais leve, ele ia usar a inteligência para fazer e obedecer. Não adianta. As construções mais antigas é que tem o ar-condicionado para a parte de baixo, né? As mais antigas. Mas quer ver uma coisa? Quem é a pessoa que coloca dentro da cozinha o fogão colado com a geladeira? Quem é esse inteligente? Hã? Ninguém bota. Ninguém coloca. Ó, tá ali o fogão, aí você abre a geladeira, aquela baforada de ar frio, vai, ó, em direção às panelas ali. Aí haja gás, né, para cozinhar. Toda vez que der uma baforada ali, a panela esfria. Aí tem que queimar mais para gastar. Então, se você sabe, né? Se você sabe... Fora que a geladeira precisa ter aquele negócio lá que é para esfriar, né? Porque ela esquenta também. Aí vai ser fogo do lado do fogo, aí não vai esfriar. Aí troca calor, os 2 sistemas ali, né? Troca calor, a vizinhança de um é o sistema do outro, né? E aí troca calor. O que acontece? O termostato da geladeira fala, ó, baixou aqui, ó, a temperatura elevou. Eu vou ter que resfriar. Pá, liga o motor. Mais energia. Né? Mais energia elétrica gasta e o bolso dói. Dói no gás e dói no bolso. Então, gente, o que é que a gente está tentando dizer? O que a gente falou do cotidiano. A gente quer trazer algo que seja prático para que você utilize esse conhecimento no dia a dia, na hora de você construir uma casa, para você saber que elementos podem ficar próximos. Quem fica próximo da lavanderia? Quem fica próximo, né? Ali no banheiro? Onde eu vou botar tal coisa? Então, todos esses elementos são questões de raciocínio que vocês precisam saber e ter definição dessa ideia de transmissão de calor. Se você não vai usar tudo, tudo bem, mas você precisa ter esse conhecimento e adquirir conhecimento. O professor Wilson dizia aí, conhecimento é algo que você adquire e ninguém lhe rouba. É seu. Eu conheço lá em Feira de Santana o doutor Fauser. Ele já foi até no jornal de domingo, no programa de domingo, entrevistar ele, porque ele faz uma cirurgia de vasectomia no tempo recorde. Ele sabe um caminho mais curto e que vai dar menos lesão para o paciente. E ele realiza isso. Isso foi em quê? Observação. Tudo na engenharia acontece por observação. Então, você vai ver, tem uma árvore batendo ali, né? Ou uma árvore construída perto da parede. O engenheiro vai falar o quê? Ó, vocês vão ter que construir mais para trás aqui, porque essa árvore, as raízes dela aqui, ó, é muito profunda e ela vai rachar a parede. Né? Não é um conhecimento empírico que você precisa saber? Então, existem coisas que estão relacionadas com o seu cotidiano, com o dia a dia. E é isso que eu estou tentando trazer aqui nessa aula. É você relacionar tudo que está ligado ao seu dia a dia, porque você vai fazer uma casa e aí você tem que definir onde vai ficar banheiro, onde vai ficar banheiro social. Tem que... o cliente pode lhe pedir, mas o cliente pode não ter o conhecimento e falar, eu quero isso, perto disso. Você fala, ó, eu posso fazer porque você quer, mas eu vou lhe falar o seguinte, se você botar aqui na frente, vai acontecer isso, isso e isso. Aí o cara, eu não sabia. Pois é,
E aí você vai ter um custo maior mais para frente. Aí, quando fala em custo maior mais para frente, o que é que o cara faz? O senhor está certo, pode fazer do seu jeito aí. Então, é desse jeito aí, não é não? É ou não é? Marrom. Né? A imagem está ruim aí, gente? Eu vi gente reclamando. Tá? Um pouquinho. A gente está desfocando. Aqui tá normal, deve ser a internet da galera aí. É a internet, gente. É porque os frames por segundo aí da internet aí, a tela é tipo quando você vai bater uma foto e vai criar o foco, né? A internet ela precisa receber os dados, as informações para ela aglutinar a informação. Aqui quase não tá dando para ver nada. As letras mesmo, bem pouco, são os pedacinhos. Né? Mas Aqui tá de boa. é a internet. Professor, aqui Oi? dá para ver os coqueiros balançando lá no fundo. É? As folhinhas. Vê até minhas rugas aqui, né? A barba, tá? Essa coisa toda. Né? Esse Sandro, a vida de boêmio da porra. Só aqui, vocês aí, sexta-feira, na praia. Então, gente, ó, eu vou chamar de novo esse trabalho agora de energia. Certo? Agora, qual é a força que faz esse corpo cair? Hã? Não, ela utiliza a aceleração da gravidade. Isso a gente vai falar. Mas existe uma força. O que faz isso aqui cair? A força é denominada... Como é o nome desse rapaz aqui? É o nosso querido peso. Então, o peso ali é o que vai fazer aquele corpo cair sob a ação da gravidade, né? Certo? É peso. E o deslocamento, como é que a gente chamou? Esse deslocamento nós chamamos de altura. Então, vai ser minha energia é o peso vezes a altura. Tudo bem. Vamos destrinchar mais. Quando você estuda, se o peso é uma força, é uma massa. Se o peso é uma força, certo? Tá aqui, ó. Se o peso é uma força, certo? Então, toda força é uma massa vezes a aceleração. No caso do peso, qual é a aceleração que ele utiliza? Gravidade. Aceleração da gravidade. Ó. Alguém sabe quem é esse rapaz aqui? Como é o nome desse rapaz aqui? Energia potencial? Isso. Esse cara aqui é nosso querido EP, que é a energia potencial gravitacional. E esse cara aqui é a nossa querida energia cinética. Certo, gente? Então, tem outras coisas também que você consegue visualizar, certo? Então, você vê que tudo eu peguei de trabalho de força vezes deslocamento. E eu fiz uma análise das forças que estão atuando e dos elementos. Eu só fiz pegar a vitamina de abacate e separar o abacate, o açúcar, o leite e a água. Foi isso que eu fiz. Para ver de que foi constituída aquela vitamina. Porque pegar ela pronta, beleza, mas você precisa saber que elementos foi que construiu. Gente, deu para print, meu brother. A hora do print, né? A telinha está aparecendo aí para vocês? Vai fazer a pose, não? Pronto, olha. Já foi. Então, gente, tem aí.
É bem interessante essa ideia, né? Eu gostei, eu gosto dessas coisas. Vamos voltar aqui para nosso slide. Professor, eu acho que deve ser o professor aí, provavelmente. Que de vez em quando tá soltando o áudio do WhatsApp. Plim, 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 plim. Ah, sim, deixa eu desligar então o WhatsApp web. O povo fica. Plum, plum, plum. Pronto. Tu tava era doido, velho, procurando lá, achando que era aqui. E a conversa deve estar boa, hein? Que toda hora, plim, 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 plim. É povo que. Sexta-feira, gente. Sexta-feira. Rapaz, desde as 7 é boleto, é? Pra ter tanta mensagem. Né? É grupo de quem não tem o que fazer, né? Vou procurar um trabalho para ele. Boa, 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 boa. Voltar para o nosso slide. Opa. Nós paramos aqui, justamente, né? Então, ó, o trabalho em física é definido como produto da distância pela força aplicada. Força vezes deslocamento, né? O deslocamento que promoveu o deslocamento, certo, gente? Que legal, bem legal. A rigor, aqui, parece um pistão, né? Trabalho em física é definido como o produto da distância percorrida pela força aplicada, que promove o movimento. Partindo desse princípio, para que um sistema exerça trabalho em suas vizinhanças ou receba trabalho também nessas vizinhanças, é necessário que haja uma variação no volume desse sistema. Está vendo ali? Ali está parecendo um pistão aí, né? É um pistão. Vocês estão vendo aí? Aqui, esse vermelho injeta gasolina e o azul injeta álcool. Aí o pistão vem, puf, pressiona ali. Quando pressiona, aí gera faísca ali, gera uma faísca, aí causa explosão. O pistão sobe novamente. Aí injeta, o pistão vem, bate, joga uma faísca, uma explosão. Pum, aí fica indo e voltando. Então, o mancalzinho ali fica movimentando, né? Enquanto um está movimentando para um lado, o outro para o outro, para um lado, para o outro, para um lado, para o outro. Por isso que gera a rotação e energia mecânica. Então, ele transformou a energia ali da explosão, né? Do sistema em energia mecânica. Ó, aqui, interpretação molecular do trabalho e calor. Veja aqui, ó. Por exemplo, tinha uma substância aqui, eu botei um peso de 100 quilos aqui sobre ele, tá vendo? O que acontece? Ó, o peso foi fazendo descer. Então, ó, diminuiu a altura. A massa dessa substância mudou aqui? Ela só se comprimiu, né? Não é isso, gente? Gente, participe aí da aula. A gente ela comprimiu aqui. Né? Então, o trabalho é a transferência de energia que realiza utilizando o movimento nas partículas da vizinhança. Então, aqui, ó, o peso fez apilar, como diz o povo da roça, né? Apilou ali. Você tem ali algo pastoso, se eu não... Eu boto ali na hidráulica. É igual na hidráulica, vocês já viram o cara com a seringa, né, de um lado consegue levantar o carro do outro, usando justamente o princípio da hidráulica. Né, o trabalho transferido para o outro lado. Nessa interpretação molecular do trabalho e calor, o calor é a forma de transferência de energia que realiza ou utiliza movimento desordenado nas vizinhanças. O calor, ele não vai, ele sai, mas ele sai para todo lado. Ele está espalhando para todo Aleatório, lado. né? É aleatório. É um calor aleatório. Ele não tem um direcionamento. Quando há o direcionamento, eu tenho um exaustor, alguma coisa assim, né? Que eu vou puxar aquele calor e fazer ele trocar
eu tiro aquele calor, jogo para o ambiente externo, então aquele ambiente ali ele vai ficar melhor. Tanto que é só você ver, por exemplo, eu vejo algumas padariazinhas assim de cidade pequena, os caras estão trabalhando ali dentro da sala, não está um suor ali, acho que o pão fica mais gostoso por isso, né? É muito suor que cai ali. Fica mais salgadinho. Né? Já outras padarias que tem exaustor, coisa, os caras estão sempre a roupinha branquinha ali, nem suar o cara transpira. Então, o engenheiro, quando ele faz um ambiente, ele tem que... Esse que não transpira, que não joga o sol, que joga meleca no pão, viu? Vem você com a maldade. Né? Já vem achando o rapaz ali, trabalhador, faz o pão, amassa ali, ó. Já acho que você comeu o pão que o diabo amassou. Retado, joga meleca, o outro não, o outro tá se coçando o sol aí, tá vendo? Tinha aquele de sovar, você já viu aquele que a massa vai estirando assim, aí o cara não tinha onde prender, botar debaixo do braço aqui, para ela não cair. Tem esse aí também, Jesus, não se esquecer dele. Vamos lá, gente. Aqui é o que eu falei, né? Lá no ciclo de Carnot, que eu até brinquei no começo, né? Se o ciclo é horário, né? Calor em trabalho. Se o ciclo mudou, trabalho em calor. Em um sentido e em outro sentido. Ó. Por exemplo, nesse sentido aqui, ó, se eu pegar essa seta, né? Ó, digamos, eu pego essa seta aqui. Então, ó, eu tenho o ciclo horário, não é? Ó, o ciclo... Se o ciclo é horário, calor em trabalho. Se o ciclo mudou, trabalho em calor. Aqui, a medida de trabalho, gente. Alguns lugares vão usar o W como trabalho. É porque até da letra grega é o tal, né, de trabalho. Aí tem o minúsculo, aí usa o W. Certo? Usa o W. A medida de trabalho. Como muitas reações químicas produzem gases, um tipo de trabalho muito importante na química é o trabalho de expansão. É justamente a mesma ideia do pistão, né? Que o peso do pistão vai... lá, você injeta o combustível, ele vai... Eu não sei vocês, mas no meu tempo de criança, a gente fazia uma coisa com pólvora. Comprava uma bomba, aquelas bombazinhas com pólvora, tirava o pavio, pegava aquela pólvora, botava no cantinho de um saco plástico e botava uma bola de gude e amarrava. E lançava aquela bola ali de gude e jogava no chão. A gente fazia isso. Menino aí, tá vendo? Artista. E aí, quando botava, gente, explodia. E era um perigo danado, porque podia vir um pedaço de gude na sua direção, mas é coisa de menino. Era um perigo. Fazia com pedra também, em paralelo. Isso. Isso, botava e vinha e soltava a pedra, né? Botava, a pedra subia lá em cima. Em tempo de voltar e vir na testa. Mas menino, sempre assim, né? Então, é justamente o trabalho de expansão do gás, que é o trabalho feito pelo sistema quando se expande contra uma pressão oposta. Por exemplo, aqui nesse exemplo, ó, você tem uma pressão externa, que é a pressão atmosférica, está batendo aqui, e eu tenho a pressão interna do gás. Eu tenho a externa e a interna. E eu tenho essa área que vai justamente aqui para que não transfira, né? Eu tenho, o tipo de contato que eu tenho aqui é a área. Por exemplo, aqui é circular, mas poderia ser quadrada. Então, é isso aí que você está vendo, certo? Dessa forma, quando o volume do sistema se expande, né, que é a variação de volume, né, contra uma pressão
externa, que é constante, por exemplo, a pressão atmosférica era constante, ela é externa. O trabalho realizado é dado por trabalho é igual a pressão externa vezes a variação do volume. A variação do volume é o tanto que ele diminuiu do volume, gente. Na verdade, é uma diminuição de volume aparente, você vê, mas é porque ali é como você pressionou o gás, ele continua com a mesma quantidade de moléculas ali, ó. Não está ali dentro? Mas você pressionou. Aí, visualmente, diminui o volume. Esse volume visual que você está vendo ali é justamente a variação. O volume anterior e o volume depois. No cilindro aí, matematicamente, como é que você calcularia? A área da base seria a circunferência. Então, seria πr ao quadrado vezes a altura. O volume é a área da base vezes a altura. Então, eu vou achar o volume. Já nesse aqui, ó, o volume, ele vai ter mais volume. Então, com esses dois aqui, você poderia calcular justamente pela altura. A área da base dos dois é igual. Então, você só calcularia ali justamente pela variação do volume. E isso você vai saber também pela altura deslocada. Então, por isso que é sempre a área da base vezes a altura. Então, você vai ter o volume. Calcula o volume inicial e o volume final, e depois diminui o final do inicial, você vai saber quanto variou do volume, e é justamente onde você utiliza aqui. Hoje não tem exercício, mas essa é a ideia. Trabalho mínimo e trabalho máximo, né? Em termodinâmica, qualquer processo que pode ser revertido a partir de uma mudança, né, infinitesimal de uma variável é chamado de processo reversível. Ou seja, algo infinito, né, uma variável é chamado de processo reversível, que ele pode ser revertido, né? Assim, temos uma nova definição de trabalho máximo. O trabalho realizado por trabalho recebido pelo sistema sempre será máximo quando esse processo ocorrer de forma reversível. Lembra aquilo ali do gás pressionando? Se eu tirar a pressão ali, se eu tirar aquele peso ali, a depender do que seja, ele vai voltar para ali. É igual a seringa. Você já botou um líquido na seringa, tapou ela ali, você consegue pressionar ele vai diminuir, tirar toda a lacuna de vento. Só que quando você solta a seringa, ela tem uma pressãozinha em volta. Ela faz o processo reverso. Ok? É isso que ele está tentando falar nessa frase. Aqui, a parte que eu mais gosto. As contas. Trabalho mínimo, trabalho máximo, gente. Então, ó, eu tenho o volume inicial e o volume final. Se eu comprimir, sempre, gente, o volume final, o volume inicial ele é maior, não é? Se eu estou pressionando o volume inicial, se eu vou apertar ali, ele vai diminuir. Eu vou exercer uma pressão, é ou não é? Então, você começa com volume maior e vai para um volume menor. Só que a variação de volume é o quê? Não é o final menos o inicial? Se eu tenho um volume 100 inicial, depois da compressão ali, ele vai para 80. Quanto foi a variação? Hã? Hein, gente? Me diga que vocês estão assistindo série e eu estou falando sozinho. Cri, cri, cri. Aqui, gente, ó, por exemplo, o que eu estou tentando dizer é aqui, ó. Ó. Eu tenho aqui um volume inicial de 100 Pascal.
E depois aqui vem para um volume final de 20 Pascal. Quanto foi minha variação de volume? Minha variação de volume é o final menos o Menos inicial. menos o inicial. Isso. Não é isso aqui? Quanto vai dar essa variação de volume? 80. Menos 80. Então, ó, 80. porque ó, ele sai do maior para o menor. Então, a variação ele diminuiu. Menos 80. O sinal é justamente para dizer que diminuiu. Você vê que ele está usando aqui negativo. Por quê? Porque todo trabalho realizado, ele vai ser positivo. Então, menos 80, como eu sei que a variação tem aqui. Só que aqui, ó, presta atenção, eu tenho essa fórmula aqui. Eu vou levar ela para... Eu vou levar essa fórmulazinha para nosso quadro, tá? Vou mostrar uma coisa. Deixa eu charear aqui o quadro com a imagem ruim para uns que têm internet a lenha. Apareceu aí o quadro? Sim. Sim. Vamos lá. Aí eu trouxe aqui a fórmula, né? Alguém sabe que símbolo é esse ali na fórmula? Alguém sabe que símbolo é esse aqui, gente? Qual da integral? Isso aqui, ó. Isso aqui é um símbolo de uma integral. Ok? É o símbolo da integral. Então, o trabalho realizado é igual a menos a integral variando do volume inicial ao volume final Lembra lá, a fórmula era o quê? PV, né? É igual a nRT. Certo? Então, o trabalho é realizado pela pressão. Certo? A pressão é o peso vezes a altura. Nós já vimos, não é isso? Isso é igual a nRT sobre V. Como uma coisa infinitésima, então eu tenho que jogar integral. Aqui a fórmula é uma variação. Então, se eu integrar isso, é o mesmo que eu integrar isso aqui. Então, o que é integral? Pelo princípio fundamental do cálculo, você tem... quando você integra aqui a pressão, vai vir justamente o que originou. Porque derivou. E aí eu estou integrando, ele vai voltar, vai virar o trabalho. Só que quando eu tenho, ó, por definição, no princípio fundamental do cálculo, quando eu tenho uma integral variando de A até B, de f de x, dx, isso é igual a Fzão. A integral, gente, ela é pegar uma fórmula que foi derivada, foi quebrada, e voltar para a fórmula original. Para isso serve a integral. Então, aqui tem um F pequeno, um F minúsculo. Se eu volto para o original, é o F maiúsculo. Então, isso aqui é o mesmo que F de A, F de B, menos a fórmula original de A. É isso que eu tenho. Certo?
Se você olhar essa integral aqui, ó, a integral ela está fazendo em função do volume. O meu x agora é o volume. Então, é dv. Então, em relação ao volume. Então, tudo isso aqui, se não é volume, então vai ser um número. Para a integral, isso aqui só vai ser um número. Só vai ser mais um número. Então, vai ser uma constante, certo? Vai ser uma constante. Se é uma constante, toda constante sai da integral. Se eu tenho aqui, ó, uma integral. Vou subir aqui, que a mão já. Se eu tenho aqui uma integral, né, de C f de x dx, isso aqui pode ser escrito também como C integral de f de x dx, certo? Então, qualquer constante que não seja a variável que eu estou trabalhando pode cair fora. Se pode cair fora, deixa eu só apagar aqui. Então, vamos pegar isso aqui. Então, eu vou jogar esses caras aqui, ó. Todo mundo isso aqui, ó. Toda essa rapaziada aqui. Se eu tô a integral, a função é só o volume. O meu x é o volume. Então, todo esse n, r, t são tudo números. Então, ele cai para fora. Então, o que é que eu ficaria? Que W é igual a menos n RT integral de volume inicial e volume final de dV sobre V. Ou seja, na regra de integração, a regra diz que a integral de du sobre u é igual a ln de u mais uma constante. Como é um princípio do cálculo, todos os dois vão ter constante e as duas vão ser uma subtraindo a outra, nem se preocupe, que é uma integral definida, porque eu tenho começo e fim. Então, o que é que acontece? Aqui, nesse caso, isso aqui é igual a... Se eu integrar, quem vai ser o Fzão aqui agora? A integral disso vai ser ln da... Vai ser isso aqui, ó. A fórmula vai ser menos n RT que multiplica ln, porque a integral desse cara aqui de dentro é ln. Isso é regra de integração, certo, gente? A integral disso, na verdade, a gente só vai usar essa daí. E outra a derivar, que é lá da outra disciplina. Mas é justamente... Disciplina não, da unidade curricular, desculpa. Justamente toda essa ideia que aparecer, eu vou explicar como é feito. Então, ó, no caso, lembra que pela fórmula, essa função foi de B. Então, eu tenho que botar quem é B aqui. Quem é B aqui é o final. Então, vai ser ln do volume final pela fórmula menos, ó, menos ln. Ln, gente, é o log neperiano. É o logaritmo natural, na verdade, de VI. Volume, isso. Lá na regra de logaritmo, diz o quê? Que o log... Ó,
regra do log, certo? Diz o quê? Ó? Uma das regras diz assim, ó, log de A menos log de B, isso é igual, na verdade, a propriedade voltando, né? Log de A dividido por B. Quando você tem a subtração de log, é porque houve uma divisão, certo? Log de A sobre B é log de A menos log de B. Então, esses dois caras aqui, então agora eu tenho aqui, ó, sequenciando, que W é igual a menos NRT, né? Esse cara aqui, o que é que vai ficar? Log de ln, Ctrl Z, ln, e a calculadora de vocês tem ln, viu? Não se preocupe. Lá tem. Então, não se preocupe. Lá jogou ln. Essa é a parte boa, que já tem lá. Já tem lá. Então, você só vai fazer a conta. Aqui eu estou fazendo a dedução da fórmula. Então, vai ser ln do volume final menos o volume inicial. E o volume inicial não pode ser zero. É ou não é? Porque se eu não tenho o volume inicial, eu não tenho nem pressão. Eu vou pressionar nada. Já tá, se o negócio já está grudado no chão, vai diminuir o volume? Não vai. Ou seja, por que ele pode usar o log? Porque o volume inicial aqui nunca vai ser zero, porque aqui não pode, numa divisão, o denominador ser zero. O volume inicial nunca é zero. Então, está aqui o trabalho, por isso que a fórmula lá aparece já prontinha aqui. Mas eu, como eu falo sempre, eu mostro a cobra, mas mostro o pau que matou a cobra. Certo? Então, hora do print. Foi. Então, gente, é justamente aqui. Aí a gente volta lá para o nosso slide, nosso querido slide. Essa é a parte legal, né? Que é você deduzir a forma e não estar memorizando, que é o que muita gente faz, né? De memorizar, só vou usar aqui agora e tal. Então, você tem que saber se sair de determinadas situações. Então, é a mente de vocês. Quando você estuda engenharia, a cabeça fica grande. Fica quase um cearense. Não tem cearense na sala, não, né? A Brena não está aí. Se a Brena tivesse cearense, não está nessa turma, graças a Jeová. Vamos lá. Vamos voltar para o nosso slide. Então, gente, ó, você está vendo aqui, ó, o trabalho, ele já deu aqui, tá vendo? Ó, menos NRT ln de VF sobre VI. Ó, foi a integral disso aqui. Certo? Então, foi justamente a integral desse aqui. Perceba que a curva é assintótica. Ou seja, nunca você vai conseguir pressionar para o volume ficar zero. Não tem como, né? Aí vai fazer o líquido que está ali, ou o gás sumir dentro do êmbolo ali? Não tem como. Então, vai se aproximar de zero. Vou ter uma pressão tão grande ali que os elementos que estão ali aguentem também pressionar, né? Não tem isso? É? Quem tentar fazer pressão na água sabe. É. Aí vai sair. E de outras coisas também que a gente vai fazer pressão quando vê, estourou tudo do lado. Porque o material não suporta a pressão. Tanto que no fundo do mar a pressão é tão alta ali que os submarinos, as paredes deles ali são completamente espessas do material que suporte a pressão para poder estar ali. Que a gente seria esmagado pela pressão. É isso que acontece. Justamente vai se aproximar de zero. A gente vai ser esmagado ali na pressão, mas não é zero. Vai ficar o plasma do cara ali espremido.
Então, ó, você vê que ela é assintótica, igual as outras que nós já estudamos, ó, bem assintótica, não toca no zero, nem aqui a pressão inicial, né, o volume inicial nem é zero, e nem o final também não é zero. Ou seja, né, em uma expansão isotérmica, o volume final, certo? É quando acontece o contrário, né, que você solta numa expansão isotérmica, que a pressão interna ela é maior do que a externa. O que é que vai acontecer? Ela, em vez de descer, ela vai empurrar. Ou seja, nesse caso aí, o volume final ele é maior do que o volume inicial. Ou seja, se ele é maior, VF sobre VI é maior que 1. Então, o LN dessa divisão também vai ser maior que 1. Portanto, o trabalho é negativo quando isso acontece. Como era de se esperar. Por quê? Lembra lá, deu menos 80. A integral lá do trabalho está negativa. Aí já anulava. Mas ali anula sempre quando eu faço um trabalho de compressão. Ali eu vou na expansão isotérmica. Ou seja, o calor, a pressão ali da agitação das moléculas vai fazer o quê? Vai fazer o êmbolo subir. O calor ali gerado aí vai se agitando, vai empurrando. Então, você tem a exoterma aí. Então, no gráfico exoterma, o volume final é sempre maior que o volume inicial. Nesse caso, o trabalho é negativo, porque não vai ficar aquele menos 80 que a gente calculou ali. Quando há uma compressão, ali realiza o trabalho. Quando há expansão, é porque eu fui vencido pelo calor, pela agitação ali das moléculas. Ou seja, nesse caso aí da isotérmica, o que é que acontece? Quanto maior for a temperatura, maior será o módulo do trabalho realizado. É colocado em módulo, certo? Eu aumento a temperatura, aumento o trabalho. Por que eu boto em módulo? Porque senão ficaria negativo, seria um trabalho negativo. Então eu coloco esse cara em módulo quando isso acontece. Trabalho mínimo e trabalho máximo. Assim, voltando. A quantidade de trabalho realizado depende de como a expansão se processou e não apenas nos seus valores finais. Você não vai olhar lá o final. Veja aqui esse gráfico, você vai entender bem. Ó. Subiu, permaneceu constante, aumentou de novo, permaneceu constante, caiu, mas chegou no mesmo ponto, não foi? O trabalho 1. Já esse aqui ó, foi um trabalho linear, o W2, o trabalho 2. E chegou também no mesmo ponto. Se a gente for ver desses caras aqui, ó, o volume inicial e final deles aqui ó, são iguais. Ó. Ele começou no volume inicial e terminou aqui no volume final. Mas os trabalhos realizados foram diferentes. O de cá teve mais trabalho, não foi o W1? Então, o trabalho 1 é maior do que o trabalho 2. É bem simples de interpretar esse gráfico, não é, gente? Bem óbvio. É óbvio. É igual o cara indo na rua. Quem que se cansou mais aí? O cara subiu, o cara pegou uma linha reta e chegou lá primeiro. Ou seja, teve menos trabalho. O outro que foi, né, fazendo curva, entrando, sai em beco, entra em beco, sai em beco. O outro teve uma ladeira no meio. E aí teve a ladeira, né? Só teve a parte boa aqui no final, né? Que ele desceu a ladeira. Só no finalzinho. Mas até então, o coitado sofreu. Né? Agora o Ricardo também pegou uma ladeira, só que a gente quer mais íngreme, né? Heitor? E é uma reta, né? Aqui foi tipo uma escada rolante. Aqui, justamente, é o que Paulo tinha falado, certo? Né? Aqui é a capacidade calorífica, né? A capacidade... aqui fala calorífica. No livro de ensino médio, vai se chamar capacidade térmica. Deixa eu só parar um pouquinho aqui.
Obrigado mais uma vez a vocês pela atenção disponibilizada. Uma boa noite e um ótimo final de semana, que nem eu aqui na praia. Um beijo, um queijo. Tchau.